Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Lembrando que o nosso foco principal sempre foi e será usinagem CNC, e dentro desse foco de vídeos, para relaxar um pouco aquela sequência, teremos alguns diversos, tá? Mundo corporativo, espiritualidade, filosofia, arte, ciência, tecnologia e muitas outras coisas que possam interessar ao quem gosta do canal, quem é inscrito no canal, tá? Lembrando que as nossas aulas são sequenciais. Eu diria que vocês procurem assistir a sequência para poder ligar o assunto, tá? Hoje em andamento existe um curso de programação, CNC, Fanuc Siemens, operação CNC, Fanuc Siemens, o palpador Renshaw e mais outras coisas. Se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai ter todas as opções de todos os vídeos que nós lançamos até agora. Só olhar a capinha, o assunto e o número do vídeo também que possa interessar, e você tem um link ali, tá bom? Eu agradeço aí a atenção pelo canal. Diria para você se inscrever no canal, que isso aí incentiva o nosso trabalho voluntário, e não deixar de curtir nossos vídeos. Lembrando que o tempo dos nossos vídeos é de aula, tá? Existe diferença entre dica e aula. A dica é rápida, estou dando uma dica. Agora uma aula ela tem que ser explicada e acaba sendo demorada mesmo. Não tem como fazer uma aula rápida, tá? De qualidade, ok? Então prestigie nossos vídeos nesse sentido, porque às vezes a pessoa é muito demorado, mas se você quiser aprender, você tem que disponibilizar um tempinho, nem que seja na hora do almoço, para assistir esses vídeos, ok? Um abraço a todos e obrigado. Bom, pessoal, iniciando o capítulo 4, nós vamos falar sobre o painel CNC área de edição. Então, para quem não assistiu nossos cursos até agora, nós vamos fazer uma recapitulação para dar continuidade, né? Então, vamos dar uma repassada geral assim na ideia para chegar na área de edição, tá? Vocês vão entender agora esse início para que a gente consiga chegar na área de edição, tá? Então, se uma pessoa for num painel de operação para fazer qualquer ação em cima do painel CNC, normalmente são 4 ações mais comuns operacionalmente na máquina. Não vou dizer para fazer manutenção, aí ele já é outra história. Para você trabalhar com a máquina, para você aplicar a máquina. Então, existem 4 principais ações. A primeira é fazer movimentação da máquina. A segunda é correções e ajustes. A terceira é transmissão de dados. E a quarta é administração de dados. Então, vamos ver o que é cada uma dessas aí. Então, na primeira, quando a gente fala em movimentação de máquina, é aquela área de operação. É uma área de operação que nós já estudamos no painel da máquina, a área de operação. Então, quem tiver curiosidade de saber alguma coisa, dá uma estudadinha desde o início da aula 1 até esta aula, né? Estamos na aula 15, aí vai recapitular essa parte aqui, tá? Então, movimentações de máquina. Posso fazer 3 tipos de movimentações. Uma em jogue, que é aquela operação manual, como se fosse uma máquina convencional. O jogue pode ser de modo contínuo,
ou continuamente, ou incremental através de seleção de incrementos. Eu posso fazer uma operação semiautomática, que seria chamado de MDI ou MDI, né? O MDI no Siemens e o MDI no Fanuc. Esse programa feito nesse MDI, você pode processar ele de modo contínuo, processar apenas uma vez, ou fazer ele bloco a bloco, quando se tratar de um teste, né? E automático, que seria o modo de produção, que ele vai processar o programa automaticamente. Você pode fazer em modo contínuo, quer dizer, seguidamente, terminou um ciclo, automaticamente ele já inicia um outro, né? Ou apenas uma vez, a partir de um ciclo start. Ou bloco a bloco em teste de programa. Tá? Essas são as funções que você vai fazer para movimentações da máquina em modo de produção, né? O segundo daquela lista de ações que nós vamos fazer no painel é correções e ajustes. Então, o que você pode fazer, por exemplo, né, principalmente, correção de origem de ponto zero, correções de ajustes de gerenciamento de partes, na memória de partes, gerenciamento de ferramentas, né, correções de medidas de ferramentas, ajuste de software de supervisão, supervisão de controle de quebra de broca, controle de potência, controle de desgaste. Então, existe ajustes que você faz nesse modo de correções e ajustes. Então seria a segunda situação que você vai pôr a mão num comando CNC. A terceira, a transmissão de dados, que seria entrada de dados e saída de dados. Por exemplo, passar um programa para a máquina, no caso copiar um programa de uma unidade externa, um pendrive, um computador, tal, e mandar para a máquina, para a memória da máquina, né? Na hora do comando. E a mesma coisa na saída, você pode sair com dados. Quando falo em sair, não é que você tira da máquina e vai para outro lugar, você tira uma cópia, na verdade. E a entrada também, entra uma cópia de dados. Sempre o dado principal que você está copiando, de vice-versa, a original fica no meio de armazenamento, né? Seria tirar uma cópia. E a quarta aqui seria a administração de dados. Você entrar numa área aqui, você vai editar dados, copiar, apagar, inserir, selecionar dados. Então, vamos supor um programa. Você vai pegar um programa, editar um programa, copiar ele com outro nome, ou copiar de uma pasta para outra, apagar um arquivo de programa, um arquivo de ferramenta, um arquivo .0, qualquer coisa tipo assim, né? Inserir dados, você vai inserir coisas, inserir arquivos ou dados também, né? Selecionar dados para fazer alguma coisa, tá? Então isso aí seriam as 4 ações principais. Então quando se fala em painel CNC para você fazer essas 4 principais ações, tá? Então as ações de movimentação, ela ocorre mais aqui, nessa área, tá? Você vai selecionar o modo de trabalho por aqui, independente da tela que estiver, a máquina vai executar os movimentos que precisar. Então, nessa área azul aqui, ó, o painel é dividido em 3 áreas. A área de controles operacionais, né? A área de edição, que é o vermelho, e o roxinho aqui, a área de funções de tela. Aqui você faz a máquina movimentar, qualquer ação aqui se refere à ação na máquina, nem que seja ligar a refrigeração, tá? E desligar a refrigeração, está agindo, está acontecendo alguma ação na máquina, com qualquer coisa que você fizer aqui, existe ação. Aqui na área de edição, não, ele só serve para você editar as coisas, você selecionar, ativar, desativar, selecionar, copiar, inserir e tal. Então, seria a área de um teclado, que seria como se fosse um teclado, né? E aqui seriam as funções de telas, né? Então você pode selecionar uma tela através do teclado, editar ela, ativar ou desativar alguma coisa, tá? E independente da tela que estiver aqui, se eu selecionar um bloco automático, por exemplo, e dar o ciclo start, ele vai executar um programa, por exemplo. Então, a movimentação da máquina não fica amarrado na tela, então não preciso colocar na tela de automático aqui, máquina e tal, para você poder trabalhar automático. Então tome esse cuidado sempre, tá? O que movimenta a máquina é essa área aqui, nós já falamos em aulas anteriores tudo sobre essa área aqui para comandos Siemens e Fanuc, que serve para outros comandos também, porque basicamente são todos iguais. Legal? Então, quem não assistiu às aulas anteriores, procura assistir desde da aula 1, né?
Nós já estamos na aula 15, então existem 14 aulas para trás, né, para você assistir. Tem aulas que dividem em parte 1, parte 2, parte 3, tal, para o vídeo não ficar muito longo, foi dividido. Então você procure assistir essa aula que você vai ter tudo aqui sobre a movimentação de máquina. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a área de edição. E depois, nas próximas aulas, vamos falar sobre as funções de tela, que é uma coisa mais longa, bem mais ampliada, tem muito mais opção. Então aqui eu tenho o exemplo de um comando Siemens 840, numérico 840D, Solution Online, os mais modernos que tem hoje, nós estamos em 2021, né? Aqui eu tenho a área de edição, aqui a área de operação e aqui as funções de tela, tá? Mais ou menos naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, tá? Então nós vamos detalhar essa parte aqui, tá? Então nós temos detalhar tecla por tecla, ok? Então aqui nós temos ele ampliado, né? Aquela área selecionada, a área de edição, né? Ampliada. Nós vamos numerar depois, mais para frente um pouquinho, cada tecla, cada área dessa aqui, e vamos descrevê-las para vocês saberem o que representa a ação de cada tecla dessa, tá? Só não vai ter aqui esse aqui é o mouse, e aqui a entrada essa aqui é uma tampinha que aqui dentro tem a entrada USB, para você colocar um pendrive ou um adaptador que tem entrada do USB, tá? Então, esse aqui é para comunicação da máquina. Toda vez que você precisar comunicar a máquina com algum dado externo, né, fora outros meios que existem de configuração aí, o básico seria isso aqui, você comunicar ela com uma entrada USB. Aqui o mouse, essa área aqui ela funciona como quando você movimenta o mouse, né? Movimentando aqui, você vai fazer a movimentação do cursor, como eu estou movimentando a mãozinha aqui, ó. Conforme eu vou movimentando essa área aqui, você vai pegando o jeito, né? Aqui é o clique do lado esquerdo do mouse, aqui o clique do botão do lado direito do mouse, ok? Então, com o tempo a gente pega um bom jeito isso aqui, a gente tem a mesma facilidade de movimentação de um mouse no computador com esse mouse aqui, tá? Então, esse aqui não está numerado lá, mas já estamos falando dele. Então, vamos mais para frente um pouquinho. Agora nós vamos ter um outro exemplo de um comando Siemens, né? Com outro layout, só para a gente ver que nem sempre as coisas aparecem certinho, daquele jeito que eu mostrei, tá? Então aqui, ó, a área operacional, as mesmas teclas basicamente, só que elas estão com outro layout, distribuída de forma diferente. Então aqui o azul aqui é a área de operação, o vermelho aqui seria as funções de teclado, né, de edição, e aqui as funções de tela, também, né, um Solution Line. Comando moderno até agora. Aqui está o detalhe do painel de edição, tá? Então é bem parecido com o outro também, tá? Nós vamos ver o que representa cada coisa disso aqui, né? Isso aqui tem, né? Nós vamos observar aqui no outro painel que nós estamos estudando, basicamente em outro processo eles existem também, né? Aqui um comando FANUC, tá? A área de operação está aqui embaixo em azul, só que ela tem um pedacinho aqui também, é considerado área de operação, porque você vai ter liberação de chaves aqui e tal. Aqui o teclado, também é a função de teclado e funções de tela. Lembrando que o que movimenta a máquina é a área de operação. Aqui não movimenta nada, você pode mexer à vontade, não tem perigo de disparar a máquina, tá? Então você pode fazer alguma besteira, de repente editando alguma coisa errada na tela por aqui, né? Aí pode acontecer alguma coisa ruim, tá? Aqui tem o mouse, daquele mesmo jeito, ó, tá numa outra posição o mouse aqui também. E aqui, esse aqui é a entrada de disquete aqui, ó, aqueles disquete de 1,44, tá? E tem entrada para o pendrive de lado atrás, do lado do HD, né? Tá? Então esse é um comando FANUC. Aqui está a área de edição dele, né? Que abrange o teclado, aquela parte que nós vimos agora. Aqui um outro exemplo de um comando FANUC com outro layout, ó, funções de tela, o roxinho.
Aí depois a gente tem aqui o teclado, que é a área de edição, né? E depois nós temos a área de operação aqui também. Então, se vocês observarem, sempre vai seguir sempre esse raciocínio. Vão ter 3 áreas, uma para operação, que é o que movimenta a máquina, tem aquelas movimentações, outra para edição, que não acontece nada, e as funções de tela, ok? Aqui é o teclado dele, desse painel Fanuc aí, né? E aqui agora nós vamos começar a descrever com detalhes o painel Siemens. Então aqui nós temos detalhados, né? A descrição detalhada de cada item de um exemplo Siemens, tá? Então, basicamente, ele está num outro layout dos 2 Siemens que nós apresentamos, mas basicamente são as mesmas teclas, tá? E de outros Siemens que vocês vão encontrar também, a mudança vai ser muito pequena, tá? O principal está aqui, ok? Então, vamos falar sobre cada tópico que está numerado aqui, né? Aqui nós temos a parte operacional completa, né? Então, temos aqui a primeira tecla, segunda, terceira. Aqui nós temos a quarta, ó, é um pacote aqui, ó, que seria a parte dos símbolos e letras, né? O 5 seria também números e alguns símbolos. O 6, 7 seria o que está em azul aqui, o 8, 9. O 9 seria esses 2 aqui, o 10, 11, 12, 13, 14. Então vamos ver cada um desses, né? Vamos ver cada um desses, até o 17, que nós já falamos do mouse e falamos também da entrada USB. Legal? Então vamos falar um por um agora, desde o número 1. Se caso, agora nós vamos falar detalhado e a parte. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam o filme nessa parte aqui, nessa página aqui, para vocês olharem aonde se encontra no painel de edição aquela tecla. Legal? O primeiro aqui, ó, Alarm Cancel, tá? Ele apresenta-se com esse formato, né? Apertando a tecla quitação de alarme. A mensagem de erro é apagada. Então, existem alarmes que são apagados nesse ponto aqui, tá? Ele já tem a mensagem, você já vê o que está acontecendo e você apaga aí. Não são todos os alarmes que você consegue apagar aí, tem alguns que você precisa apagar com o reset, tá? Sem apertar o reset você não consegue apagar o alarme. Esse aqui ele apaga alguns alarmes e as mensagens praticamente todas, tá? Na tecla 2, você folheia a quantidade de os canais, tá? O que é canal? O canal funciona como se fosse vários comandos num só. Então, por exemplo, no canal 1 existe um comando, você vai processar um programa. No canal 2 seria um outro, como se fosse um outro comando que pode processar um outro programa simultaneamente com o canal 1. Então, quando você tem aí 2 torres, 2 placas, ou numa placa mesmo, um torno, por exemplo, 2 torres, numa placa só, uma frontal e uma traseira, né? E aí, uma no canal 1 e outra no canal 2. Então, uma processa um programa, outro no outro programa, no outro canal, e eles podem trabalhar sincronizados, tal, né? Então, você consegue folhear os canais aí para você mudar como se estivesse mudando de máquina. Esse símbolo 3 aqui, esse I, que é o Help, é de informações. Então, como é que funciona? Quando você olhar no pé de uma tela, no pé da página, e você vê esse símbolozinho aqui do I, é sinal que aquela tela existe uma explicação para ela. Aí você aperta essa tecla aqui, ele aparece em PDF, um arquivo, como se fosse um manualzinho explicando sobre aquela função daquela página, sobre aquele gerenciamento de página, tá? Como que ele vai gerenciar, o que ele vai fazer, tá? Mas não são todas as páginas que tem esse símbolo, tá? Então, apertando a tecla de informação na área operacional, diagnóstico, alarme, é chamado automaticamente o auxílio. Só é válido
em páginas onde aparece a marca I no pé da tela. Então essa marquinha que tem que estar no pé da tela, ela fica normalmente embaixo à direita, tá? No pé da página à direita. Quatro, aqui são o alfabeto, né? E o 5, o numérico. Então são as teclas alfanuméricas, né? Alfanuméricas. Lembrando que o que está em principal, você digitando a tecla, ele aparece direto. Esse que está em secundário aqui, né? No caso o K aqui que eu estou mostrando aqui, ó, 1, por exemplo, se você apertar na tecla 1, ele vai aparecer direto o 1, né? Se você apertar com o Shift junto, né, daí ele vai digitar o K. Aqui é a mesma coisa. Quando aparecer assim, por exemplo, né, que aqui não está na tecla 1, por exemplo, não é o K, tem outro símbolozinho aqui, tá? Então aqui seria só um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui no C, se eu apertar o C, ele vai digitar o C. Se eu apertar o Shift C, ele vai abrir o parênteses. Aqui abre colchetes, fecha colchetes, e assim por diante, tá? A resolução não está muito boa aqui da figura, mas seria isso, tá? Então, aqui, ó, esse aqui seria o traço. Se eu apertar o Shift, junto vai digitar o underline, que é aquele traço no pé da linha, tá? Aqui o 2 seria o 2. O 2 com Shift seria o arroba, né? E assim por diante. Legal? Então, ó, teclas alfanuméricas simples e teclas com significado duplo. O significado duplo são essas teclas aqui que tem duas funções. Tem algumas que podem não ter. Que nem o T aqui, por exemplo, não tem nada, é significado simples. O V já é significado duplo. Tem o V e com o Shift é o barra, né? Barra normal. Tecla de algarismos e números no primeiro plano, introdução numérica também, seleção direta, né? Teclas de letras e símbolos em segundo plano para introduzir, fazer a seleção através do Shift, mais a tecla correspondente, isso que nós falamos, né? Essa tecla que parece esse símbolozinho aqui é o espaço. Então, quando você quiser digitar um espaço, você digita essa tecla aqui, que tem esse símbolozinho. Aqui no painel ela está aqui, ó. Então, com a tecla blank, pode ser introduzidos espaços na digitação de um texto. Tecla 6, Next Window. Tá? Faz alternância entre as janelas selecionadas na tela. Depois eu vou mostrar para vocês na prática, num painelzinho aí, que quando tem várias janelas dentro de uma página, por exemplo, em a tela de máquina em automático, por exemplo. Você tem lá uma área está escrito programa, outra área tem lá as condições do fuso, outra tem as condições de posição, né, posição dos eixos. Conforme você vai clicando aqui, a seleção para qualquer ação na tela vai alternando para dessa janela. Ela pula para edição do programa, daí pula para a parte de ferramenta, pula para a parte de posição e vai assim alternando conforme eu vou clicando aqui. Então ela alterna a janela, porque tem essas janelinhas aqui, ela pula para cá, daí ela pula para cá, daí ela pula para cá e vai alternando assim, ó, conforme eu vou clicando nela. Depois a gente vê na prática isso aí. Aqui é a tecla do cursor. Então o cursor de edição, né? Eu vou clicar, aqui ele vai para cima, para a linha de cima, ou para a janela de cima, se for uma planilha, né? Se for planilha, vai para cima da janela de cima. Se for linha, ele vai para a linha de cima. Aqui, mesma coisa. Se for planilha, vai para a janela de baixo. Se for um texto, ele vai para a linha de baixo. Aqui para a janela da direita ou o caractere da direita. Aqui ele vai para a esquerda, janela da esquerda ou para o caractere da esquerda. Tá? E aqui ele faz a seleção. Ele clica, é como se tivesse dado um clique naquela situação. Vamos supor, tem um negócio que você tem que clicar para ativar. Tem 4 opções. Você vai numa das opções, na janela daquela opção para você ativar ela. Você clicou aqui, ele ativa aquela janela, tá? Ou faz a seleção também. Seria a tecla de seleção.
tecla Select. Bom, teclas de cursor para mover a moldura do foco. Teclas de cursor esquerda, direita, moldura do foco, para esquerda ou direita. Teclas de cursor para cima e para baixo, moldura para cima e para baixo. Na verdade, é o que eu expliquei agora. E o Select, né? Aquele do centro. Apertando a tecla Select é executada a seleção localizada ou marcando o elemento da lista focalizado, selecionando ou cancelando o botão rádio localizado, liga ou desliga a caixa de verificação localizada, ativando o menu seguinte. Então, ele ativa, desativa, tem muitas coisas que ele faz com isso, tá? Então faz muita ação aí. Tecla o número 8, End. Depois, se qualquer dúvida, o número 8 vai olhar naquele completo que nós mostramos anteriormente, né? É o tabulador, vai para o fim da linha, ele vai para o último caractere, tá? Então, apertou End, ele pula para o último caractere da linha, tá? Então a tecla Tab, o tabulador, serve para comutar o bloco, para saltar ao final da linha e para a próxima coluna da tabela. Se for uma tabela, também ele pula para a última da tabela lá. Então a tecla 9, Page Up, Page Down. Então, página para cima, página para baixo. Então, apertando a tecla página para baixo, a folha pode ser paginada para cima e o início da lista. Então, ela sobe, né? A folha sobe para você ler a página de baixo, né? Tá, o texto está meio confuso, ele faz a página virada para cima. Na verdade, a página corre para cima para você visualizar a página de baixo. Então, quando eu página para cima, tecla página para cima, as folhas podem ser paginadas para baixo ou ao fim da letra. Então, a página desce para você ver a página de cima, tá? Então, na verdade, você vai vendo página para baixo, você vai vendo as páginas de baixo, e página para cima você vai visualizando as páginas de cima, tá? E, logicamente, para você ver a página de cima, o texto tem que correr para baixo mesmo, né? Tecla 10 aqui é o Backspace. É aquela tecla que vai apagando o caractere para trás. Então, apertando a tecla Backspace, num campo aberto de introdução, é cancelado o caractere ao lado de trás do texto, retornando o cursor um caractere. Então, para cada toque que você dá aqui, ele volta apagando. É a mesma função do Backspace do computador, tá? Ele pode aparecer assim, escrito Backspace, ou pode aparecer assim também. Eu estou mostrando duas situações que ele pode aparecer, as teclas, né? Aqui a tecla Tab, né? Ela pode aparecer assim, né? Alterna a posição do cursor nas áreas de edição ou em quadros de planilhas e páginas em janelas de edição. O Tab é uma tecla que geralmente está identificada com duas setas, uma apontando para a esquerda e outra para a direita. Isso significa que ela serve para navegar entre os campos como se fossem formulários, por exemplo. Então, é a mesma função do Tab do computador também. Ele vai alternando as janelas também de uma planilha que você está escrevendo, tá? Para preenchendo. A número 12 é a tecla Shift, tá? Ainda pode aparecer só assim, não precisa nem aparecer escrito Shift embaixo. Então, pressionando Shift é ativada a função superior da tecla. Então, é ativada a segunda função, né? Só que aqui não tem, no caso, letra maiúscula, letra minúscula, por causa do Shift. É o caso de apenas selecionar uma segunda função. O número 13 é a tecla Ctrl. Tem a mesma função do Ctrl do computador, né? Ela pode parecer simplificada ou escrita assim, né? A tecla Ctrl significa controle e é uma das mais utilizadas no teclado. Ela, quando pressionada em conjunto com outras teclas, realiza uma série de correções especiais. O Ctrl raramente tem alguma função quando usado isoladamente. Então, isoladamente ela não tem função nenhuma. Então, Ctrl C, ela copia, Ctrl V, ela cola, né? Ctrl C, ela seleciona o texto inteiro e assim por diante. Mesma função do computador. O Alt, que é o 14, é a mesma coisa, tem a mesma função do Alt do computador, né? O Alt é uma tecla que permite alternar
determinada função dentro de um programa. Por exemplo, alternar entre o zoom in, o zoom out. Backspace serve para apagar determinados caracteres à esquerda do cursor do mouse. Numlock permite ligar e desligar o teclado numérico. Então aí você vai ver a função que você pode fazer com a tecla Alt, tá? Número 15, a tecla Delete ou apaga. Às vezes aparece abreviado DEL, né? DEL é uma tecla de teclado de computador cuja função é apagar elementos em um editor de texto. A tecla apaga a caractere apontado pelo cursor, quer dizer, o que está na frente do cursor, né? O que está em cima do cursor, né? Movendo os caracteres seguintes, ou uma seleção de coisas, selecionou uma área inteira, você apertou Del, ele apaga a área inteira, né? Então, ele não é simplesmente para apagar um caractere, ele pode apagar um grupo de caracteres, né? Então, movendo os caracteres seguintes para a posição anterior, preenchendo o espaço deixado para o caractere removido. Quer dizer, se eu apagar uma palavra, o texto corre para preencher aquele espaço lá, para não ficar aquele vazio, né? Ele vai corrigindo automaticamente o layout do texto. Apaga qualquer elemento selecionado. Então, o que eu selecionar e apertar Del, ele vai apagar, tá? Aqui o Insert, que seria o inserir. Apertando a tecla Insert, as anotações dos campos de introdução podem ser editadas de forma dirigida. Dezena, você pode alfanumérico, né? Após a seleção do campo de introdução, todas as seleções é cancelada e o cursor pode ser deslocado para a posição desejada, tá? Então, existem comandos que esse aqui é pouco usado, tá? Tem comando que isso aqui é muito usado, tá? Então, comandos com a base do formato Windows, que você tem as funções de copiar, colar, editar um texto como se fosse um Word, por exemplo, essa tecla fica quase que inutilizada. Agora, comandos que não tem a base do que nós chamamos de Windows, que é a base sólida do CNC, você precisa inserir, né? Aí você digita numa linha o que você quer que vá para aquela janela, deixa selecionado o cursor naquele lugar do texto, por exemplo, né? E aí você digita numa linha de baixo e aperta inserir para que aquela linha seja inserida aonde está o cursor dentro da área do texto. Depois eu vou mostrar como exemplo num comandinho aqui, coisa mais prática, tá? O inserir. Aqui o input, tá? O input tem a mesma função do input do computador, que é o input, quer dizer inserir também, só que é diferente daquele inserir em cima. Aqui você está quase que praticamente confirmando alguma coisa, ou você num texto de formato Word, por exemplo, você muda de linha com o input, né? O input ele gera um fim de sentença. Você está editando um programa num CNC com base Windows, com um editor tipo como se fosse o Word. Quando no final de uma linha você teclou essa tecla input, ele gera um símbolo oculto que você não enxerga, né? Mas que está encerrando aquela sentença, ele pula para a linha de baixo para começar uma outra sentença, tá? Então ele gera um end of block, que é fim do bloco, tá? E entra para uma nova linha, line find, tá? Então é uma expressão de língua inglesa que significa entrada. É a entrada e saída de dados e informações do computador cujas siglas utilizadas no jargão da TI são E/S, entrada e saída em português, ou I/O, I/O, né? Input, output em inglês. Se dá através de diversos dispositivos denominados genericamente de periféricos. Aqui para quando for entrar e sair de dados, né? Apertando a tecla input é dada a partida de uma ação, tá? Então toda vez que depender de dar entrada numa partida é o input que é acionado, né? Por exemplo, transferência de uma sentença de dados de ferramenta alterada, alguma coisa mais ou menos assim. Tá legal? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né?
E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.